Louvado seja o Senhor pela vida de cada mãe. Eu e minha esposa estamos felizes demais, porque após 15 anos orando, clamando ao Senhor, depois de 7 abortos, uma gravidez nas trompas, Deus finalmente nos deu nosso filho Daniel. Aleluia. Daniel, cujo nome significa o Senhor é o meu juiz. Louvado seja Deus. Eu gostaria de convidar os irmãos a estarem abrindo suas Bíblias no livro do profeta Jeremias, no capítulo 1. Livro do profeta Jeremias, no capítulo 1, verso de número 5. Livro do profeta Jeremias, no capítulo 1, verso de número 5. Quem encontrou, diga amém. Amém. Quem encontrou, diga aleluias. Aleluia. Quem encontrou, diga glórias a Deus. Glórias a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: antes de formá-lo no ventre no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. Amém. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos em nome de Jesus. Ó Deus, nós entregamos, ó Deus, a Tua palavra em nome de Jesus e clamamos, ó Deus, pela cobertura do sangue do Cordeiro sobre nós. Em nome de Jesus, abençoa os nossos ouvidos, porque o crer vem pelo ouvir e ouvir a Tua palavra, Senhor. Abençoe, ó Deus, as nossas mentes para que elas sejam transformadas, para que possamos experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. E abençoe, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, os nossos corações, ó Deus, porque deles procedem as saídas para a vida, Senhor. Que a Tua palavra, Senhor, seja semente lançada em nossos corações e que elas, ó Deus, em nome de Jesus, venham encontrar um terreno fértil para que possamos produzir frutos de justiça para a glória do Teu nome, Senhor. Que eu diminua e que o Senhor cresça, porque o Senhor é a pessoa mais importante neste lugar e somente ao Senhor deve ser dada toda a honra, toda a glória e todo o louvor, em nome de Jesus. E a igreja do Senhor diz amém. Podeis assentar, amados, em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Nessa noite nós estaremos falando sobre a seriedade do chamado de Deus. A seriedade do chamado de Deus. Ser chamado por Deus não é brincadeira. Servir a Deus não é brincadeira. É um chamado. O chamado é algo honroso. Quando você for chamado pelo Senhor, se você tem o chamado de Deus, você deve considerar isso como uma honra, como um privilégio, porque os anjos desejam fazer isso que nós estamos fazendo, que é pregar o Evangelho, que é levar a palavra para aqueles que não conhecem. É uma honra, é um privilégio. E eu quero trazer para vocês, através da vida do profeta Jeremias, como que essa questão do chamado é importante. Não é brincadeira. Nós não podemos tratar como qualquer coisa. O chamado de Deus, a obra de Deus, tem que ser tratado com a seriedade que ela merece. O nosso Deus tem que ser tratado com a seriedade que Ele merece. Ele é Deus. Ele é digno de toda honra, digno de toda glória, digno de todo louvor. Ai de nós se não fosse o Senhor. Se o Senhor não estivesse cuidando de você, desde ontem você não estaria aqui nessa noite. Você se lembrou de glorificar a Deus nessa manhã? Você se lembrou de glorificar a Deus nessa tarde? Você está se lembrando de glorificar a Deus agora? Deus, Ele é digno de honra e nós devemos adorá-lo, louvá-lo, bendizer o nome dEle todo o tempo, em todo lugar, em todas as circunstâncias. E quando Deus te chama, meu irmão, tudo que você tem que fazer é glorificar o nome de Deus e aceitar essa honra, aceitar esse privilégio.
Porque tudo que fizermos aqui, como diz o apóstolo Paulo no capítulo 10, verso 32, nós devemos fazer tudo para a glória de Deus. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. Nós não estamos aqui para viver para nós mesmos. Nós estamos aqui para viver para Deus, porque quando você chegar na glória, Deus não vai te perguntar o carro que você tem, Deus não vai perguntar a casa que você tem, Deus não vai perguntar a quadra onde você mora, Deus vai perguntar o que você tem em suas mãos para poder me apresentar, porque eu quero vidas. Para Deus o que importa é vidas, não é o tanto de dinheiro que você ganhou, não é o tanto de bens que você tem, não é nada disso. Para Deus o que importa são almas, vidas para a glória de Deus. E nós precisamos entender, meus amados, que o chamado de Deus, além de sério, é importante, mas também complexo, pois envolve vários fatores que nós precisamos entender. E a primeira coisa que nós precisamos entender, ter consciência que nós vamos prestar contas. Nós vemos isso no livro do profeta Jeremias, no capítulo 1. No verso 10, a palavra de Deus diz assim: veja, hoje eu te dou a você autoridade sobre as nações e reinos, para arrancar, despedaçar, arruinar, destruir, para edificar e plantar. Deus te revestiu de autoridade para você pregar o Evangelho. Deus te revestiu de autoridade, de poder, de intrepidez, de ousadia para você compartilhar daquilo que Cristo tem feito em sua vida. Muitas vezes nós nos lembramos de compartilhar da quantidade do placar que o nosso time ganhou. Muitas vezes nós compartilhamos o quanto nós ganhamos. Muitas vezes nós compartilhamos em que concurso nós passamos. E poucas vezes nós compartilhamos do quanto que Cristo tem nos abençoado todos os dias. Nós compartilhamos o que o vizinho fez. Nós compartilhamos as fofocas do dia. Mas nos esquecemos daquilo que é mais importante: compartilhar Jesus. Se você foi alcançado por Cristo, se você foi alcançado por Jesus, conte ao mundo. Compartilhe com todos aqueles que você puder compartilhar. Nós iremos prestar contas, amados. Abra sua Bíblia. Deixe esse texto aí aberto primeiro, nesse livro de Jeremias, e vamos lá um pouquinho em Eclesiastes. Eclesiastes, no capítulo de número 12, verso de número 13. Eclesiastes 12, 13. Diz assim a palavra do Senhor. Quem encontrou, diga amém. Marque esse texto em sua Bíblia, meu querido. Agora que já se ouviu de tudo, aqui está a conclusão: tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos, porque isso é essencial para todo homem, pois Deus trará a julgamento tudo que foi feito, inclusive tudo que está escondido, quer seja bom, quer seja mal. Deus, Ele está olhando por nós. Ele nos chamou, mas Ele também nos deu uma ordem para que cumpramos essa ordem, e nós iremos prestar conta de tudo aquilo que fizermos nessa terra. Deus, Ele nos revestiu de autoridade para a gente usar para a glória do nome dEle. Então não precisa você ter medo, porque você está indo em nome daquele que pode todas as coisas. Não tema o que pode fazer o homem, você tem que temer aquilo que Deus pode fazer, porque Deus é o único que tem o poder de pegar a nossa alma, o nosso corpo e lançar no fogo do inferno. É Ele que deve ser temido, não o homem. O homem pode fazer mal ao seu corpo, mas não pode fazer mal ao seu espírito.
Olha o que a palavra de Deus diz lá em Marcos, no capítulo 16. O Marcos, no Novo Testamento, Mateus, Marcos, é o segundo livro do Novo Testamento. Quando eu estava pastoreando em Ouro Branco, eu falava muito com a igreja. Soldado que não sabe manejar a sua arma, o que acontece com ele? Morre. O soldado que anda desarmado diante do inimigo, ele morre. A nossa arma é a palavra de Deus. Nós temos que ser quem? O obreiro aprovado, que maneja bem a palavra da verdade. Marcos capítulo 16, a partir do verso 15, assim está escrito: E eu disse-lhes: vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E esses sinais acompanharão os que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. E imporão as mãos sobre os doentes, e estes ficarão curados. Deus te chamou, meu irmão, Deus chamou a sua igreja para pregar o evangelho às nações, para quebrar cadeias, para restaurar os corações, anunciar o ano aceitável do Senhor, curar enfermos, expulsar demônios. Deus te chamou para fazer a obra, e a obra de Deus é algo sério, meus amados, porque, como diz a palavra de Deus, o mundo está clamando pelos filhos de Deus. Onde estão os filhos de Deus? Onde estão os filhos de Deus? O mundo está agindo de forma tão pervertida, tão desgraçada, porque os filhos de Deus estão se omitindo. E hoje nós estamos vendo cumprir o que diz a palavra de Deus lá em 2 Timóteo, tanto em 1 Timóteo capítulo 4 como 2 Timóteo capítulo 3. Eu estarei lendo com os irmãos aqui. Primeiro, em 1 Timóteo capítulo 4, a partir do verso 1, o Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé, seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos, que têm a consciência cauterizada, proíbem o casamento e o consumo de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças, pelos que creem e conhecem a verdade, pois tudo que Deus criou é bom, e nada deve ser rejeitado se for recebido com ações de graças. 2 Timóteo, no capítulo 3, diz assim: saibam disso, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis, os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios e sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afaste-se desses também. No capítulo 4, verso 2 diz: pregue a palavra e esteja sempre preparado, a tempo e fora de tempo, repreenda, corrige, exorte com toda paciência e doutrina, pois virá um tempo que não suportarão a sã doutrina, ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos segundo os seus próprios desejos. Eles se recusarão a dar ouvido à verdade, voltando-se para os mitos. Você, porém, seja moderado em tudo, suporte o sofrimento, faça a obra de um evangelista e cumpra plenamente o seu ministério. Esse tempo chegou, irmãos. Estão proibindo a Bíblia dentro das escolas. Estão proibindo chamar menino de menino e menina de menina. Estão proibindo. Tem uma lei tramitando no Congresso para acabar com o dia do pai, dos pais e o dia das mães, e ter só o dia do cuidador, para atingir uma minoria de pessoas que se sentem ofendidas. Essas coisas estão acontecendo, irmãos. As pessoas estão abandonando a sã doutrina para procurar igrejas que estão sendo criadas
com palavras que não estão escritas na Bíblia, para serem acolhidas dentro dessas igrejas que estão trazendo de forma herética, transformando a palavra de Deus em heresia, pregando heresias, e as pessoas estão engolindo essas palavras e se desviando da verdade que é a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é verdade, a verdade transforma. Se você ler a palavra de Deus e ela não te confrontar, alguma coisa está errada, porque a palavra de Deus, ela existe para nos confrontar, para matar o mal que existe em nós. Deus, Ele é amor, mas Ele também é justiça. O amor de Deus não passa a mão na cabeça de ninguém. Davi foi um homem segundo o coração de Deus, mas na hora de prestar contas diante do profeta Natã, Deus falou: a espada jamais sairá de tua casa. Depois disso, Amon estuprou Tamar. Depois Absalão matou Amon. Depois Joabe, general do exército de Davi, matou Absalão. E até hoje eu acredito ter filhos de Davi morrendo à espada, por causa de algo terrível que ele fez lá atrás, do adultério que cometeu lá atrás, e mandou Urias morrer pelas mãos dos filisteus. A palavra de Deus é irrevogável, ela é a verdade, e nós temos que viver pela verdade, e nós vamos prestar contas a Deus se nós não estivermos andando na verdade, se nós estivermos andando de acordo com as nossas vontades. Nós estamos nessa terra para fazer a vontade de Deus e não a nossa vontade. E querendo ou não, Jesus vai voltar, querendo ou não, a palavra de Deus vai se cumprir. Olha o que a palavra de Deus está falando, lá em Jeremias, no capítulo 1, verso 12. Assim diz o Senhor me disse: você viu bem, pois estou vigiando para que a minha palavra se cumpra. A palavra de Deus vai se cumprir. Ou você vai ser as virgens prudentes, com óleo na botija, ou você vai ser as virgens nércias, que não tinham óleo, e por isso perderam a vinda do noivo. A igreja tem que vigiar, a igreja tem que clamar, a igreja tem que agir. Não é só vir à igreja. Você tem que pôr em prática o seu chamado de profeta, o seu chamado de servo de Deus. Você tem que pregar o Evangelho a toda criatura, fazer discípulos em nome de Jesus. Essa é a nossa obrigação. Nós temos que cumprir o que diz a palavra de Deus. Deus vigia para que a sua palavra se cumpra. Deus cobra fidelidade, Deus cobra excelência. Ser excelente é você fazer a obra de Deus com tudo de melhor que você tem. E muitas vezes nós vamos fazer a obra do Senhor e já falamos assim: ah não, isso aqui está bom, é para Deus, está bom. O está bom é inimigo da excelência. Para fazermos a obra do Senhor, nós temos que ser excelentes. Ser excelente é dar o nosso melhor. Para Deus, só o melhor, nada mais, nada menos. É o melhor do nosso tempo, é o melhor da nossa vida. Deus te chamou, minha irmã. Cumpra o seu chamado, porque nós vamos prestar contas. Quando nós entendemos o chamado do Senhor, compreendemos a seriedade do chamado do Senhor, nós temos a consciência, a segunda consciência, que é a consciência da oposição. Olha o que Deus fala para Jeremias quando Deus o chama. No capítulo 1, verso 17, ele diz: e você, prepare-se, vá dizer tudo o que ordenar, não fique aterrorizado por causa deles, senão eu o aterrorizarei diante deles. Deus está falando ao profeta Jeremias: eu estou te enviando para um povo que é de dura serviço, é um povo que não se prostra, é um povo desobediente, é um povo rebelde. Eu estou te enviando para eles, e não tenha medo deles, porque se você tiver medo deles, eu vou fazer com você algo terrível.
chamou para pregar o Evangelho. E você está com medo de falar que é crente? Você está com medo dos seus amiguinhos da escola descobrir que você vai à igreja? Quando Jesus carregou a cruz por causa dos seus pecados, Ele não teve medo. Ele não teve vergonha de você. E agora você está com vergonha de Cristo? Nós vamos ter oposição, meus amados. E a oposição nossa vai começar dentro de casa. Abra sua Bíblia. Deixa marcado aí Jeremias 1 e vamos lá em Mateus capítulo 10. Quando Jesus nos chamou, quando Jesus veio, Ele não fez nada às escondidas. Jesus, Ele jogou limpo com a gente. Jesus, Ele não nos deixou surpresas. Ele falou de forma clara tudo aquilo que vai acontecer com aqueles que são chamados por Deus. Mateus capítulo 10, a partir do verso 21, olha o que está escrito: o irmão entregará à morte o seu irmão e o pai a seu filho. Os filhos se rebelarão contra os seus pais e os matarão. Todos odiarão vocês por minha causa, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Aleluia. Meu irmão, se o mundo está te amando, alguma coisa você está fazendo de errado. Porque a palavra de Deus diz que o mundo nos odiará. Eu fico bobo com um monte de gente que quer cair nas graças do mundo e se esquece de Deus. Tantas pessoas aí nesse mundo que estão querendo ser famosas, ficarem famosas a todo custo, querendo cair nas graças do mundo e até pervertendo o Evangelho para que isso aconteça. Quantas pessoas que hoje eram cantores evangélicos, hoje por causa de dinheiro e por causa de fama, eles se voltaram contra Deus. E hoje estão falando um monte de bobagem, um monte de heresia, para poder cair nas graças do mundo. E a palavra de Deus fala: é aquele que perseverar até o fim que vai ser salvo. Não é quem fica pelo caminho, é quem vai até o fim. E quando você se posta, quando você se coloca como servo de Deus, você pode esperar a oposição, porque se foram opositores de Cristo, serão seu opositor também. As pessoas da sua família vão virar as costas para você. O que? Você virou crente? Agora você é crentinho? Eles começam te zoando. Amanhã eles vão estar te pedindo oração. Irmão, ora por mim. Você que é mais próximo de Deus aí, ora por mim. Agora, se você não manter sua vida fiel a Deus, eles vão falar assim: falei, não ia durar uma semana. Nós temos que assumir a nossa postura de crentes fiéis a Cristo Jesus. Olha o que a palavra de Deus diz, verso 24 de Mateus capítulo 10: o discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Basta o discípulo ser como seu mestre, basta o seu servo ser como seu senhor. Se o dono da casa foi chamado de Beelzebul, quanto mais os membros da sua família. Não tenham, verso 28, não tenham medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Antes tenha medo daquele que pode destruir tanto a alma como o corpo no fogo do inferno. Se nós somos discípulos de Cristo, meus amados, você pode ter a certeza que assim como aconteceu com o mestre, vai acontecer com você também. Jesus chorou, você também vai chorar. Jesus sofreu, você também vai sofrer. Mas Jesus venceu. E se Jesus venceu, você também vencerá. Aquele que crê verá a glória de Deus. A promessa é para aqueles que creem e que perseveram até o fim. Teremos oposição, meus amados. E não é só do inferno, não. Que está escrito que o diabo anda de redor, bramando e rugindo, buscando a quem possa tragar. Nós teremos oposição daqueles que são da nossa casa também. Olha o que diz Mateus 10, a partir do verso 34. Não pense que eu vim trazer
paz à terra. Pois eu não vim trazer a paz, mas a espada. Pois eu vim para fazer com que o homem fique contra o seu pai, a filha contra a sua mãe, a nora contra a sua sogra, e os inimigos da própria família, do próprio homem, serão a sua própria família. E aqui, meu irmão, vem, a partir do verso 37, vem a espada de Cristo. Olha só, quem ama o seu pai e a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o seu filho ou a sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Quem achar a sua vida a perderá, e quem perde a sua vida por minha causa, esse a encontrará. Jesus, ele manda real. Jesus, ele joga limpo. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Mas Jesus não venceu o mundo para a gente, ele mostrou como fazer. Agora vá e faça você também. Vá e vença. A Bíblia, ela é muito clara, ela não fala que a gente vai ter vida fácil. Esse evangelho que é pregado aí, que você vai ser próximo, vai ser milionário, rico, isso é conversa fiada. Porque a Bíblia fala que o servo de Deus vai ter e vai passar por provações. Mas a Bíblia também fala que em todas as provações o Senhor estará contigo. A Bíblia não fala que Deus vai te livrar do vale da sombra da morte. Ele fala que Ele estará com você lá, e lá Ele vai te dar o livramento. Mas nós temos que passar pelo deserto, até para que a nossa fé seja amadurecida, para que não sejamos como crianças mimadas. Como diz Paulo lá no capítulo 13 de Coríntios, quando eu era criança, eu falava como criança, agia como criança, eu cantava como criança, mas quando eu virei homem, eu deixei para trás as coisas de criança. Deus não está chamando crianças mimadas, Deus está chamando homens e mulheres de honra para fazer a sua palavra, para cumprir a sua palavra. Teremos oposição, e a Bíblia deixa isso muito claro, lá em 2 Timóteo, no capítulo 13, verso 12, Paulo diz, abra sua Bíblia, 2 Timóteo, capítulo 3, verso 12. Olha o que diz a palavra de Deus. De fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus, serão perseguidos. A Bíblia não oferece vida fácil para aqueles que são filhos de Deus. Até porque aqui não é lugar de descanso não, meu irmão. Aqui é campo de batalha. Lá em Mateus, no capítulo 11, a partir do verso 29, Jesus Cristo, ele fala: vinde a mim todos vós estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e então encontrarão descanso para as vossas almas. Descanso, meus amados, é para a alma. É só para depois da morte que vem o descanso. Aqui Jesus Cristo nos promete alívio. O alívio vem por meio do Espírito Santo, que é o Consolador. É aquele que nos conforta, é aquele que nos consola. Você está querendo descanso, irmão? Você está pedindo para morrer. Quem está no cemitério está descansando. Todo mundo vai falar isso, né? Ih, fulano de tal morreu. É, meu irmão, descansou. Você quer descansar também? Ou você quer o alívio que Jesus Cristo te promete? Eu quero os dois, né? Alívio enquanto estou vivo, né? E depois da morte, o descanso. Pois é isso que o Senhor te promete. Nós vamos ter guerra, nós não estamos num parque de diversões, nós estamos num campo de batalha, nós estamos num lugar onde vai ter guerra. Jeremias, quando ele foi chamado por Deus, ele encontrou a mais forte oposição que havia em Israel.
E tudo que Jeremias fez foi pregar a palavra de Deus. E Deus estava trazendo julgamento para Israel. Ele estava profetizando que Deus ia destruir Israel por meio da guerra, da peste e da fome. E Jeremias estava cobrando arrependimento do povo. E sabe o que o povo fez? Quando não batia em Jeremias, prendia Jeremias. E é isso que vai acontecer com todos aqueles que pregam o que diz a palavra de Deus. E por mais incrível que pareça, a oposição contra Jeremias foi do próprio povo de Israel, seus conterrâneos. E se você for ver o final do livro de Jeremias, quem libertou Jeremias do cativeiro foi o inimigo de Israel, Nabucodonosor, rei da Babilônia. Deus usou o inimigo de Israel para libertar o profeta dele. Porque o próprio povo de Israel tinha decidido desobedecer. No capítulo 44, você vai ver o povo de Israel declarando para Jeremias: olha, nós vamos continuar oferecendo libações para a rainha dos céus, porque desde quando nós começamos a fazer isso, nós tivemos colheita, nós tivemos produto, nós tivemos prosperidade. E Jeremias falou assim: não, vocês têm que adorar somente a Deus. Ele falou assim: não, nós vamos continuar adorando a rainha dos céus. Aí Deus falou assim: olha, a partir de hoje, vocês não mais irão pronunciar o meu nome. A partir daquele dia, Israel perdeu a pronúncia do nome de Deus. Todos nós sabemos que o significado seria YHWH. O próximo que chegaria seria Yahvé. Mas nós não conseguimos falar o nome de Deus mais por causa daquilo que aconteceu com o povo de Israel no capítulo 44 de Jeremias. Eles preferiam a rainha dos céus, que já existia desde aquela época, tá, gente? Não se engane. A idolatria já existia desde aquela época. O povo escolheu a idolatria e se recusou a servir o Deus vivo. Nós teremos oposição. Quando nós temos consciência do chamado de Deus, finalizando, nós teremos consciência que nós temos que obedecer a Deus em tudo. E a obediência muitas vezes nos leva a fazer coisas que aos nossos olhos parecem absurdas, mas só aquele que tem o chamado de Deus tem a disposição para fazer. No capítulo 32, Deus manda Jeremias comprar um terreno lá em Israel. Aí Jeremias fala assim: mas Senhor, o Senhor não vai destruir a terra? Como é que eu vou comprar um terreno aqui em Israel? Faz o que eu estou te mandando, meu filho. Aí o que Jeremias fez? Foi lá e comprou um terreno em Israel. E aí sabe o que aconteceu? O povo ficou com mais raiva dele ainda. Você está nos enganando. Você está nos enganando, está falando que Deus vai destruir a terra. E nós temos os nossos profetas aqui, está falando que nós vamos ter vida boa, que Deus vai nos abençoar. E você está falando que Deus vai destruir a terra. E você está comprando terreno aqui na terra. Você está querendo me enganar? E Jeremias cumpriu a palavra de Deus e foi taxado como mentiroso, porque ele estava comprando o terreno, mas o significado daquela compra do terreno significava espiritualmente a restauração de Deus sobre Israel. Muitas vezes, quando você tem o chamado de Deus, as pessoas vão te chamar de mentiroso, de mentirosa. E você está falando mentira, não vai acontecer, não está na Bíblia. Por isso que é importante você ter comunhão com Deus e ter conhecimento da palavra de Deus, para você não ser taxado de mentiroso, porque a palavra de Deus está se cumprindo. Eles já estão construindo, já estão preparando para a construção do terceiro templo lá em Israel. O anticristo deve se manifestar esse ano, ou no final do ano, no final do ano que vem. E são 3 anos e meio de falsa paz, irmãos. E que ele vai fazer descer fogo do céu, e como está escrito lá em Mateus 24, se puder, vai enganar até os justos. Ou seja, aqueles que estão na igreja, mas não têm conhecimento da palavra. Deus não te chamou você para brincar, não. Não é hora de brincar, não é hora da igreja estar atenta. Jesus está às portas. Aleluia. O arrebatamento, conforme diz as Escrituras, se existem 3 teses, né? Que é a pré-tribulacionista, tribulacionista e pós-tribulacionista, né? A pré-tribulacionista seria antes da tribulação,
tribulacionista no meio da tribulação e pós-tribulacionista depois da tribulação. Mas quando Jesus voltar à igreja, independente de ser pré-tribulacionista ou pós, o importante é que você esteja preparado. Preparado. Porque se você não estiver vigiando, irmão, você vai ficar. Então, meu querido, Deus manda você fazer algo que muitas vezes vai contra a sua vontade, mas você tem que fazer porque você tem que obedecer o que diz a palavra de Deus. E outra coisa que nós vemos acontecer na vida de Jeremias, no capítulo 16, Deus fala para o profeta: olha, você vai permanecer solteiro, você não vai se casar. E eu vejo aqui que muitas vezes aqueles que desejam pregar a palavra de Deus vivem uma vida solitária. Porque quando você resolve fazer aquilo que é certo, meu irmão, muitas pessoas te abandonam. Ah, fulano é certinho demais. E eu não gosto de fulano, não, fulano, a gente vai falar um palavrão, ele já corrige a gente. Ah, recebe um troco a mais lá, ele devolve, que cara trouxa! Ele achou a carteira cheia de dinheiro, ele vai devolver. Olha que homem burro! É assim que quem deseja viver honestamente é taxado de burro, de sonso, de otário. Mas a palavra de Deus nos chama de bem-aventurados. Se você serve a Deus de verdade, você vai se recusar a receber elogios dos homens. Você não estará preocupado com o que as pessoas falam a seu respeito. Você estará preocupado com aquilo que Deus já sabe sobre o seu respeito. Já imaginou? Deus virá para aqueles que estão à sua volta e falar com eles, como disse para Satanás a respeito de Jó: olha, ali está o meu servo fiel, homem temente a Deus e que se desvia do mal. Nós estamos aqui para trazer alegria para o coração de Deus e não para entristecer o seu espírito. Que possamos cumprir a palavra de Deus que diz: enche-nos do Espírito Santo de Deus. Você tem se enchido do Espírito Santo de Deus? Você tem consciência do chamado de Deus na sua vida? Não tenha medo de cumprir o chamado de Deus na sua vida, porque o Senhor é o seu escudo. Ele é o seu socorro bem presente no tempo da angústia. Feche os seus olhos. Eu gostaria de estar adorando ao Senhor com esse cântico. Então eu peço a você, em nome de Jesus, que você faça desse cântico a sua oração, em nome de Jesus. Feche os seus olhos e adore ao Senhor, em nome de Jesus. O Senhor é a sua força, o Senhor é o seu escudo, Ele é o socorro bem presente no tempo da angústia. Não temas, porque o Senhor é contigo por onde quer que você andar. Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois teu fôlego é minha vida e nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz, é mais doce do que o mel, e me tira dessa cova e me leva até o céu. Já vi fogo e terremotos, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou. Tu dá ordem às estrelas e ao mar os seus limites. Eu
teu santo nome, Senhor. O Senhor é o nosso socorro. O Senhor, ó Deus, é o nosso Deus Todo-Poderoso. Nós olhamos para o monte, Senhor, e nos perguntamos de onde virá o nosso socorro. O nosso socorro vem do Senhor, o nosso Deus, que criou os céus e criou a terra. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus. Eu agradeço os irmãos pela oportunidade. Saúdo os irmãos com a graça e com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus abençoe a igreja, amada igreja, em nome de Jesus. Glórias a Deus. Aleluia. Quantos glorificam o Senhor pela que o Senhor fez aqui esta noite? Eu convido, vamos estar de pé. Aleluia. O Espírito de Deus está falando ao meu coração através desta palavra. E sabe o que eu ouvi aqui da parte de Deus? Não temas. O teu compromisso é com a minha palavra.